A história começa em um dia chuvoso. O protagonista aparece embaixo dessa chuva. Entrando em um beco, ele corre até chegar em uma escada. No meio do caminho, ele escuta alguns barulhos estranhos, mas continua subindo para seu apartamento. Porém, vendo o motivo do barulho estranho, ele fica assustado, pois uma garota com roupas estranhas e com uma espada o encara bem no fundo de seus olhos. Ele repara bem no rosto dela, mas por ela estar muito perto, ele acaba se assustando, perguntando à garota quem ela é. Com isso, suas chaves caem no chão, e a garota se assusta com isso e recua para o canto da parede. Enquanto ela fica séria, o prota pensa que isso assustou bastante, mas acabou sendo apenas uma cosplayer. Então ele volta a subir as escadas a olhando. Com isso ele percebe que ela tem uma bela postura, além dessa sua espada e sandálias. O protagonista pensa que ela é bem dedicada com seus cosplays, mas essa garota vê que ele está indo embora e manda ele parar ali mesmo. O protagonista fala que essa é sua casa, enquanto ele se pergunta se ele parece algum tipo de cara mal pra ela. E quando ele se vira para a direção da garota, ela acaba recuando mais. O garoto acha isso muito ofensivo. Mesmo assim, ele abre sua porta e entra em seu apartamento, pensando que ela é uma pessoa muito estranha. Ele fecha a porta, olhando pra ela. Então a cena muda pra ele saindo do banho, pegando uma coquinha gelada na sua geladeira e chamando pelo seu gato, que ele nomeou como Melão de Inverno, com um saco de comida de gato nas mãos. Seu gato aparece na hora com um brilho nos olhos. Depois disso ele abre sua boca e desce goela abaixo, ficando muito feliz. Ele diz que beber uma lata de Coca-Cola depois de tomar um banho é muito refrescante. Depois ele se senta em um banco falando que seu trabalho hoje já está feito. Um tempo depois, ainda chovendo, ele decide sair pra fora e pega seu guarda-chuva. Primeiro ele olha pelo buraco em sua porta pra ver se a garota ainda está ali, mas percebe que não tem mais ninguém lá. Com isso, ele abre a porta se perguntando se ela já saiu, só que na mesma hora ela reaparece do simples nada, ainda com uma expressão séria. Ele fica um pouco assustado com isso do nada, mas diz que tá ficando um pouco escuro e a chuva não parece parar. Então se a casa dela for muito longe, ela pode ligar pra família dela vir buscá-la, e como ela está muito molhada, deveria voltar logo pra sua casa. A garota finalmente fala, perguntando que lugar é esse, e o protagonista responde que ali é o bairro da rua Beiwang. Ela parece ficar confusa sem entender, e pergunta quem é o protagonista. Enquanto ele pensa se poderia responder que é apenas um amigável vizinho, ele fala que seu nome é Lei Feng. O prota oferece seu guarda-chuva dizendo que não vai precisar dele, só que ela fica pensativa, até responder que ela é uma discípula da gangue Salt e que ela não tem certeza do porquê ela está ali. O prota na hora pensa que ela realmente não é normal e parece que ela é alguém com um tipo de síndrome da 8ª série, então ele apenas fala pra ela esperar, pois ele chamará o segurança pra ir ali e ver o que tá acontecendo. Ele pergunta se ela não quer entrar porque está ficando muito frio ali fora. Ele pega seu telefone e liga para o segurança do portão, o chamando de Tio Zhao, enquanto a garota vai entrando na casa. Até que na TV dele aparece um comercial de vaga de trabalho, que acaba assustando a garota confusa. O protagonista escuta um barulhão atrás dele. Quando ele olha, a garota simplesmente enfiou sua espada na televisão, quebrando ela completamente. E o protagonista vê a expressão assustadora no rosto dela, enquanto no celular o segurança pergunta o que foi esse barulho alto que ele escutou. A garota olha com sua expressão assustadora para o protagonista, então ele apenas fala que não é nada para o segurança e pede desculpas por incomodá-lo. Então ele pensa que isso está piorando a cada momento. Ele meio assustado pergunta por que ela fez isso. A garota então pergunta de onde que aquelas pessoas apareceram, e além disso, com quem que ele estava conversando. O protagonista viaja na maionese pensando que ela talvez possa ser de um grupo chamado Kiao, mas percebe que eles não se vestem assim, que ele pensa que ela simplesmente despreocupadamente esfaqueou a sua TV, e olhando as sandálias dela, ele se pergunta se ela vai poder pagar por isso. Com isso, ele ergue suas mãos pedindo pra ela abaixar sua espada, falando que ele é uma boa pessoa. Ela então puxa sua espada de volta, tirando da TV, e o protagonista percebe ali que isso é uma espada de verdade. Ele pergunta qual é o nome dela e de onde ela veio. A garota guarda sua espada de volta e responde que o seu nome é Jiang He, e de novo diz que é discípula da gangue Salt. O protagonista pensa que esse nome dela é bem bonito e pergunta onde essa gangue dela está. A garota pergunta se ele nunca ouviu falar dela e ele responde que não. O prota olha para suas roupas, que ainda estão encharcadas com a chuva. Então ele diz que ele é uma boa pessoa que pode ajudar ela, e se ela tiver alguma pergunta poderá perguntar para ele. Mas a garota só fala que ela quer voltar para sua casa, de volta para sua gangue. O prota fala que esse é o bairro da rua de Beiwang, do distrito Yongkang da cidade de Yangcheng, e pergunta se ela conhece essa cidade. Ele diz que não é possível que ela seja de uma idade antiga e acaba falando sobre o imperador. Com isso, ela demonstra uma outra reação, perguntando se ele tá falando sobre a sua majestade. O protagonista pergunta o nome dele, mas ela apenas diz que a vossa majestade é a vossa majestade, então ele a questiona sobre em que anos eles estão agora. Ela confusa diz que é o 16º ano de Kaiyuan. O protagonista assustado pensa que essa super garota não parece estar brincando. O garoto na hora pede pra ela esperar um pouco, e no seu celular ele pesquisa que época foi essa era de Kaiyuan. Vindo
alguns nomes de imperadores dessa era, ele vai citando alguns, que a garota parece não reconhecer muito bem. Até que ele fala um nome que ela parece saber quem que é, e ela pergunta se ele conhece essa pessoa. O protagonista só responde que ele deve estar no meio do mato. Aqui ele fez alguma referência a um jogo MOBA chinês. Mas na porta, o entregador chega com a comida, e a garota se assusta com isso, entra em posição perguntando quem que é e o que é esse barulho, enquanto o garoto tenta parar. Ele fala que alguém ou trouxe comida e não é uma má pessoa. Ele pede pra ela se acalmar e se esconder. A garota pergunta se ele é um servo do prota, mas o garoto fala que ele só tá aqui pra entregar comida. O entregador diz ao garoto que a marmita chegou, e a samurai fica confusa com essa palavra. Até que o protagonista pergunta a ela se ela está com fome e quer comer junto com ele. Ela fala que não e até agradece, dizendo que não precisa comer agora. Então ele apenas vai pra cozinha preparar sua refeição. A samurai olha para o protagonista e pergunta o porquê de todos eles cortarem o cabelo. O garoto fica confuso com esse todos dela, e ela fala que ela deu uma olhada lá fora quando chegou há 1 hora atrás. Com isso ele imagina o que teria acontecido se outros tivessem a visto, e é um milagre que nenhum massacre tenha acontecido. Para garantir, ele pergunta a ela se alguém a viu, e ela fala que ela apenas ficou andando pelo escuro escondida. Então ele fala que assim está tudo bem, mas a garota se aproxima falando que o protagonista ainda não respondeu a pergunta dela. Então ele fala que ela pode só olhar isso como um costume local sem motivos a mais. O protagonista oferece um pouco da comida de novo, falando que com certeza ela nunca provou isso antes. E quando ela olha essa espécie de taco, a garota fica realmente com muita vontade de experimentar, mas ela recusa de novo, ainda desconfiada dele. Então ele oferece uma bebida para matar a sede dela. Ele já abriu uma outra lata, então oferece esse copo a ela. Só que com isso a garota fica nervosa, perguntando que tipo de coisa é essa, porque até agora ele estava oferecendo comida, mas agora oferece algo desconhecido. Mas o protagonista fala que ele não quer fazer nada demais com ela, ele só tá oferecendo comida mesmo, dizendo que o nome é hambúrguer. Porém a lata de Coca-Cola que ele abriu antes acaba caindo no chão e derramando tudo, mostrando as bolhas de gases. O garoto olha assustado pra ela, com medo dela pensar que é veneno, e tenta explicar que não tem veneno algum e é só bebida gaseificada. Mas a garota recusa ouvir ele e já aproxima sua espada, enquanto ele tenta dizer que isso realmente é um engano. Então ela dá uma chance pra ouvir ele. O garoto fica aliviado e pega a lata do chão, terminando de beber o que sobrou dela. O protagonista olha pra garota ainda assustado, com medo dela mandar ele beber a coca do chão. Ela apenas balança a cabeça respondendo que não quer isso. Então o protagonista fica aliviado. Ele pergunta se ela pode parar de ficar sacando a sua espada, porque se ele fosse realmente um cara ruim, tinha a deixado de fora no frio. E também ela acabou assustando o seu gato chamado Melão de Inverno. Então ela coloca sua espada de volta no lugar seguro, enquanto ele pensa que ele só tem 3 opções seguras para lidar com essa garota violenta. A primeira é enganar ela para mandar ela embora, mas aí estaria na TV sendo presa ou baleada uns 3 dias depois. A segunda é chamar a polícia para eles cuidarem dela. O problema é que isso pode dar muito ruim por causa das burocracias, além dela ser de 1200 anos atrás. E também se algo der errado depois deles irem até ali, sua casa pode acabar virando uma cena de carnificina. Então essas 2 opções não vai dar. Já a terceira opção seria apenas observar por enquanto. Ele não poderia deixar uma garota ancestral de 1200 anos atrás com uma espada na mão andando na rua sozinha. E mesmo que ela seja alguém que goste de sacar sua espada, tem algo que é muito importante. Uma questão pessoal sua é aquela técnica de saltar rápido para os lados, e ele com certeza se arrependerá se deixar ela ir embora assim. Algo de cena de livros de fantasia está bem na sua frente e não tem como ele deixar algo assim passar. O protagonista de novo pega aquela espécie de taco e fala pra ela comer. E a garota de novo fica com muita vontade de pegar, mas de novo recusa com a cabeça. Mesmo assim, ela pergunta o que é isso e ele responde que é comida. Ele pergunta se ele deveria comer para provar que não tem veneno e a samurai responde que sim. Mas pensando bem, ele imagina o que aconteceria se ela não gostasse do sabor. Então ele apenas fala pra ela esquecer disso, pois ele fará arroz pra ela em 1 minuto. Com isso, a samurai fica toda irritada porque queria muito comer aquilo. Até que novamente ele a pergunta se ela sabe onde está, enquanto pede pra ela se sentar. Então ela toca no sofá só pra ver como que é, e começa a se sentar enquanto o garoto pensa que queria muito pegar o celular pra tirar uma foto dela, já que é de uma ancestral sentando em um sofá pela primeira vez. Depois disso, a samurai pensa que embora ela não esteja familiarizada com tudo, ela ainda sabe o que é um guarda-chuva. E esse homem na sua frente queria muito mesmo a dar um mais cedo, porém esse lugar que ela está é muito estranho. E essa pessoa parece muito estranha pelas coisas que ela está comendo. Então ela pensa que ela ainda deve ser muito cuidadosa. Mesmo assim, ela pergunta onde é que ela está, de novo. O prota novamente fala a mesma cidade de antes, enquanto pergunta se ela conhece um nome ancestral, e ela pergunta como que ele conhece esse nome. Então ele primeiro pede pra ela largar essa espada porque tá com muito medo dela ao atacar se ficar brava com o que ele vai falar. E assim ela faz.
atrás. Enquanto ela fala que não importa muito onde ela esteja agora, ela só quer voltar pra sua casa. E o protagonista vê que ela não tá nada bem e fica triste com isso. Então ele fala que talvez ela não vai conseguir voltar porque está muito longe. Ela fica assustada e pergunta quão longe eles estão. A garota fala que eles agora estão a 1200 anos de distância. Ela não entende e pergunta o que isso significa. Então ele fala que o agora é 1200 anos no futuro da época em que ela existiu. Não importa se ela conhecia todas as pessoas de sua família, o imperador ou seus inimigos. Eles eram pessoas de mais de 1200 anos atrás e nesse momento todos já estão mortos. Escutando isso, na mesma hora a garota se levanta irritada do sofá. Mas a protagonista fala que agora que ela viu tudo sobre esse mundo, ela sabe que ele não está mentindo. Ele cita um poema sobre um cara que ela conhecia, mas ela fala que ele nunca escreveu isso. Então ele diz que ele ainda não tinha escrevido na época dela. Mesmo assim, ela fala que ele está mentindo. Já ele fala que ele é uma garota esperta, então ela sabe a verdade. Esse mundo é completamente diferente do dela. Ele fala que todo mundo que ela conheceu já virou história. Enquanto pensa que se isso acontecesse com ele também ficaria triste. Mas do mesmo jeito, a garota ainda se recusa a acreditar nessas histórias e vai saindo do apartamento. Ele tenta impedir ela. Então a garota olha pra ele e aponta de novo a sua espada para o protagonista. Ele fica tranquilo e fala que, como ele disse antes, esse mundo novo tem leis rigorosas. Ela também não pode ficar balançando sua espada pela cidade. A samurai pergunta por que o protagonista está ajudando ela. Então ele responde que quando o seu gato estava lá fora na rua, ele o pegou pra cuidar. A garota fica confusa até que ela repara que ele acabou de comparar ela com um gato gordo. Então ela pergunta se ele tá a desprezando, mas o prota assustado diz que não. A samurai desconfiada pensa que, embora ela não saiba se o que ele diz são verdades ou se são mentiras misturadas com verdades, esse garoto não parece ser mal. Tá mais pra apenas um cara normal voltando pra sua casa e a encontrando. E quando estava escuro do lado de fora, ele decidiu emprestar um guarda-chuva pra ela. Então ela de novo pergunta por que ele tá ajudando. E ele diz que se fosse ao contrário, se ele tivesse aparecido no mundo dela, ele esperaria ajuda. Mas a garota responde que se alguém do futuro aparecesse, seria muito estranho. Então muito provavelmente ele seria morto pelo chefe de sua gangue. Na hora o protagonista faz essa cara doida aqui e fala pra ela que nesses lugares eles não podem simplesmente sair matando as pessoas porque são todos amantes da paz. O protagonista diz que não sabe como ela foi parar ali, mas se ela descobrir talvez consiga voltar. Mas até lá ela deve aprender as regras desse mundo. E antes de tudo, a primeira regra é não machucar as pessoas. Ele fala que ela não pode simplesmente destruir as coisas dos outros também. Ele quer ajudar ela se for possível, ou ela pode só ir embora. Mas ele fala que é melhor ela não machucar ninguém lá fora porque os policiais são bem perigosos. Enquanto isso, a garota pensa que ela não tem mais nada pra vestir nesse lugar, além de que suas roupas são diferentes das de todo mundo. E ela não pode nem sair desse lugar porque se ela sair, ela não sabe nem pra onde ir. O protagonista aproveita que ela parece ter se decidido e a pede pra largar sua espada, pois ele pedirá comida pra ela. Porque além de se preocupar com os outros, a descobrindo, ele tá com medo dela ao cortar. Com isso, a garota entende o lado dele e decide deixar a sua espada de lado. Então ele pergunta o que ela quer comer e até falar algumas comidas que talvez ela queira. Mas depois ele diz pra ela esquecer isso e que ele vai apenas pedir arroz e pão pra ela mesma. O protagonista fala também que ela pode ir tomando banho e depois ela pode comer, mas pergunta se ela sabe usar o banheiro ou secar suas roupas. A garota pergunta onde ela tomará banho. Então ele a leva para seu banheiro dizendo que será ali. O prota diz que esse mundo de agora é cheio de coisas incríveis e ela sempre sentirá que alguém quer machucá-la, mas ele nunca vai fazer nada de ruim pra ela, então ela não precisa ficar preocupada com ele. Com isso, a garota parece acreditar nele. Então ele pega um chuveirinho e mostra pra garota, ensinando ela a como usar. Depois pede pra ela tentar e ela faz isso. O prota mostra o shampoo dizendo que vai ser algumas bolhas e ela deve apenas esfregar na cabeça. Ele mostra a privada dizendo que deve apenas apertar o botão que ela dará descarga. Com isso, depois de um tempo, ele volta pra sua sala e deixa a garota no banheiro. Ele lembra das roupas, porém no seu guarda-roupa não acha nenhuma decente pra samurai. Mesmo assim, um tempo depois, ele vai até o banheiro, porém ele abre a porta sem nem bater. E se lembra de que esqueceu de ensinar como trancar ela. Ele fala com ela dizendo que não tem nenhuma roupa feminina em sua casa, então amanhã ele sairá pra comprar algumas pra ela. E também se lembra de ensinar a como trancar a porta do banheiro. Depois disso, ele fica aliviado por não ter aberto quando ela estava sem roupa, porque senão agora ele estaria em pedaços e uma poça de sangue. Então ele se senta em seu sofá de novo, enquanto lá no banheiro, a garota se diverte com o shampoo e até lambe pra ver o sabor, mas claramente não gosta dele. O protagonista pensa que trouxe uma garota guerreira ancestral pra sua casa e se pergunta se isso é um sonho. Ele até pega na espada dela pra ver como que é, tirando ela da bainha, pensando que essa é uma espada de verdade, e ele se pergunta se um especialista em história conseguiria reconhecer essa espada pra ele vender por um
bom preço. Um tempo depois, a garota sai do banheiro. Ela encontra o garoto sentado escrevendo algo em um papel. Ela pergunta o que ele tá escrevendo, curiosa com isso. Ele diz que esses são seus problemas atuais que precisam ser resolvidos e a mostra perguntando se ela consegue o ler. A garota tenta reconhecer, mas diz que são letras bem estranhas. Então ele pega o papel de volta, dizendo que vai falar sobre isso pra ela depois. A garota diz que essas roupas também são muito estranhas, mas o Prota, envergonhado, fala que elas ficaram bem nela. Mas pra disfarçar, diz que elogiar as pessoas é um costume muito comum hoje em dia, então ela não deve levar isso como um assédio. Porém, a garota séria manda ele nem tentar algum flerte com ela, e ele diz ok. Quando ele olha o pé da garota, o Prota fala que ele tem sapatos novos pra ela, então a garota deve guardar esse de palha dela. A samurai olha pro seu sapato de palha e corre até os outros enquanto o protagonista pensa que ela realmente é muito fofa. Só que na hora que a garota chega na porta, perto dos sapatos, a entrega chega. Ela se assusta na hora, mas o Prota fala pra ela se acalmar, porque não precisa ficar tão nervosa. Isso enquanto ela pensa que ela é cautelosa e desconfiada, é igual a um gato selvagem sem teto. Quando ele pega a comida, ele fala pra ela aproveitar sua refeição. Na hora a garota se senta, mas diz que o seu subcomandante tinha um ditado que ele costumava falar, que era: se uma pessoa tem a intenção de fazer algo pra você, ele deve ser um ladrão, deixando o garoto triste. Mas ela dá um sorriso, dizendo que ela sabe agora que na verdade ele é uma boa pessoa. Algumas horas depois, com os dois sentados na mesa enquanto ela come, ela termina sua refeição. O protagonista diz que agora eles devem conversar, enquanto diz novamente que agora ela está a 1200 anos no futuro. Ela fica triste escutando isso de novo, mas ele fala que não importa se ela consegue aceitar isso ou não. A conversa a partir de agora vai ter isso em base. Primeiro de tudo, ele diz que ali em sua casa é completamente seguro. Se ela o eliminar, ela poderia se esconder por cerca de uma semana. Em outras palavras, seriam cerca de 7 dias sem problemas pra ela. Então, como depois disso ela se lascaria, é melhor ela não continuar pegando na sua espada e o ameaçando. Agora ele explica sobre os utensílios de casa, como a TV, dizendo que isso é completamente inofensível, mas é bom pra entretenimento. Ele pega o seu celular e mostra ela dizendo que existem diversas coisas que servem pra entreter e relaxar hoje em dia. E o protagonista repete que ali dentro é completamente seguro e se ela não entender algo, ela pode o perguntar, mas ela deve confiar nele, pois ele não vai a machucar. E a garota fica um pouco desconfiada ainda, só que o Prota por algum motivo parece meio cansado. Mas então ele explica sobre o lado de fora da casa, dizendo que lá é um pouco complicado. Ele diz que lá é um lugar pacífico onde todo mundo vive em paz. É muito seguro lá fora, porém só pra ele. Pra ela todo lugar é perigoso. Ela curiosa ou pergunta o porquê, e o Prota responde que é porque ela apareceu do nada e pode machucar alguém. É tipo no Palácio Real, que se ela ficar andando com uma espada, ela seria perseguida e capturada. Seria instantaneamente reconhecida como uma intrusa. Ele vai até uma gaveta para pegar o seu cartão de identificação, falando que isso serve para ela ser reconhecida. Se policiais pegar ela sem um, vão pensar que ela é alguma criminosa. Ele não sabe bem o que poderia acontecer com ela, mas com certeza não é algo bom. Além disso, as leis são rigorosas agora e os policiais são bem poderosos. Se ela machucar alguém, ela não teria chances. Se ela tenta resistir à prisão, ela sofrerá uma punição maior, e se for pega com uma espada, com certeza vai ser bem ruim. Enquanto isso, ele pensa que o RG agora é o maior problema, porque se alguém descobrir sobre ela, seria uma notícia mundial. A samurai pergunta se ela é algum tipo de refugiada nesse mundo, e o protagonista fala que na real é bem pior do que isso. Pra ser mais específico, um escravo sem contrato talvez. Isso pode servir como um exemplo para as consequências que ela pode sofrer. Ele diz que nesse mundo ela está totalmente em uma posição muito perigosa. Ele tá muito feliz por conhecer uma pessoa que é uma guerreira ancestral de 1200 anos atrás. É uma sensação maravilhosa pra ele. Então por isso ele está disposto a ajudar ela com o que puder. Ele a ajudará a se adaptar a esse mundo aos poucos. Mesmo assim, a garota só pergunta como que ela deveria confiar nele, porque ela só quer voltar pra sua casa mesmo. Então a garota diz que se ela não quiser acreditar, ela pode simplesmente esquecer isso tudo e ir embora. Não é fácil pra ele a ajudar. Se ela for descoberta, todos se surpreenderiam com essa viajante no tempo e ela não poderá esconder isso. Então ela deveria deixar ele a ajudar, mas se ela não quiser acreditar nele, isso não dará certo. Ela fica pensativa ali, até perguntar o que ela deveria fazer agora. Ele responde que primeiro ela não deve mais ficar andando pra todo canto com sua espada, porque isso é assustador para as pessoas. E diz que se ela tiver mais alguma pergunta por agora, ela pode se sentir livre pra perguntar, pois ele responderá todas. Então a garota olha para o protagonista e pergunta a ele onde a sua esposa está agora. Na hora o Prota se pergunta se fofocar é o instinto natural das mulheres. A garota fala que ela está ali sozinha com ele, o incomodando, sendo totalmente inconveniente. Mas então na hora o Prota fala que ele é apenas um cão solteiro de 20 anos e atualmente ele não está casado com ninguém. Ela fica
fica totalmente assustada com o fato dele não ser casado, e o bichinho fica quieto, todo tímido. Então ele fala que ela não precisa se preocupar com ficarem na mesma casa e dormirem juntos, ele tem um quarto só pra ela. Ele pede pra ela o seguir, falando que sempre usou um quarto pra guardar todas as suas coisas, mas ninguém morou lá por muito tempo, então pode estar um pouco bagunçado, porém ele limpará tudo pra ela. E o protagonista abre a porta e tá cheio de bagunça, enquanto isso ele pensa que alguém trará comida quando ele pedir uma, então agora ele só tem que limpar isso. Ao mesmo tempo, a garota ancestral pensa que esse lugar é muito estranho, o dono tem essa idade e ainda não é casado, e o protagonista fala que o único colchão que ele encontrou é um que ele usa no inverno, e diz que ela pode usar ele primeiro até ele comprar outro pra ela, pois está bem lavado e limpo. Ele ajeita a cama pra ela e fala pra garota ir descansar um pouco, porque deve estar confusa e bem cansada, já que ele tá se sentindo do mesmo jeito. Ele fala que com sorte, quando os dois acordarem, eles perceberão que foi tudo um sonho. Então ele sai do quarto deixando a garota sozinha lá. A propósito, ele diz que o seu nome é Shu King pra garota samurai, e termina o assunto dando uma boa noite pra ela, fechando a porta. A garota sozinha agora guarda sua espada e senta na cama que ela vai dormir. Um tempo depois, o prota aparece em sua cama olhando para o céu de sua janela, pensando em tudo que aconteceu no dia de hoje, até que ele se vira, pensando que isso não tem nenhum senso de realidade. Durante o dia inteiro ele saiu para procurar uma vaga de emprego, mas não conseguiu voltar na chuva. Era para ser apenas um dia normal e sem sorte como os outros, mas na real ele acabou trazendo uma garota que gosta de sacar sua espada toda hora e afirma ser de eras antigas. Mas ele tenta esquecer toda essa confusão e tenta dormir pensando que amanhã será um novo dia. O tempo se passa e de manhã ele acorda, abrindo seus olhos. Ele pega seu celular e dá uma olhada na hora, até perceber que acordou muito tarde. Ele também se lembra do que aconteceu no dia anterior e se levanta da cama curioso se tudo aquilo foi só um sonho mesmo. Mas olhando lá fora, ele encontra a garota sentada no sofá da sala com as mesmas roupas. Ela o chama pelo seu nome. O protagonista fala que parece que tudo foi mesmo realidade. Então, para puxar um assunto, ele diz que ela acordou bem cedo, mas ela fala que na verdade já é quase meio-dia. O garoto fica pensando que não é assim o jeito certo de continuar uma conversa. Então ele pergunta se ela está com fome e a samurai fala que tá com um pouco. Porém, por algum motivo, ela esboça uma reação diferente e fica toda estranha, deixando o protagonista confuso. Ela corre até o quarto que está dormindo, falando para o garoto esperar um pouco ali. E quando ela volta, ela entrega alguma coisa para ele, falando que ele deve ficar bem com essas peças. Quando o protagonista abre as mãos, ele vê que são pratas. Na verdade, ele pergunta se isso são ouros. Enquanto ele pensa que prata não vale muito, mas ouro sempre vale muito. Enquanto ele pensa que tem que resolver logo a questão do RG dela, a samurai começa a entregar seu colar, dizendo que isso deve ajudar mais ainda. Porém, ele pede pra ela parar com isso, falando que não precisa dessas coisas agora, e entrega a prata também de volta pra garota. Ele olha pra ela, vê sua camisa grande, que não dá certo nos ombros dela, e fala que vai comprar algumas coisas de necessidades diárias e roupas novas pra ela, além de comida, mas a pede pra não sair dali. Lá no banheiro, ele pensa que as suas roupas nela é um pouco mais moderno do que aqueles panos dela, só que pra sair é bem estranho. Quando ela colocar roupas modernas de mulher e colocar um laço ao invés daquela corda quebrada pra amarrar o cabelo, deve ficar bem melhor. E o bom é que a delegacia é logo do outro lado da rua, então por isso tem poucas patrulhas por ali. Desde que ela não haja como uma idiota lá fora, ela não será exposta tão fácil assim. Com uma vendedora ao seu lado, ele escolhe algumas roupas para a garota. O protagonista até olha pra uma, que é meio suspeita, mas mesmo assim ele pede pra levar também. Enquanto ele anda pelo local, ele chega na parte das roupas íntimas agora, pensando que vai ter que arriscar tudo nesse momento, mesmo sendo quase impossível ele entrar nesse local sozinho. Uma hora depois, ele finalmente sai da loja, suspirando aliviado e com todas as coisas que ele precisava. Mesmo assim, um pouco envergonhado de saber que ele viu tudo o que ela vai usar, mas deixando isso de lado, ele vai até outro local comprar alguns livros de didática pra ela, pensando que não importa muito se isso vai ser útil ou não, ele quer deixar isso em sua casa, pois pode ajudar. Agora, realmente tendo terminado tudo, ele decide ir embora. No caminho pra sua casa, na portaria do condomínio, um guarda pergunta ao garoto se ele foi fazer compras, e o protagonista diz que sim. Esse policial lembra que o protagonista o ligou ontem, mas o garoto diz que foi sem querer e ele acabou discando errado. Ele pergunta se o guarda já comeu, e o senhor fala que sim, mas ele deve tomar cuidado porque anda correndo um boato de que tem um ladrão por aí. Depois disso, o protagonista chega em sua casa, se encontrando com a garota na frente da porta com sua espada de novo. Ele a relembra de que ali dentro é totalmente seguro e ela deve relaxar e largar isso agora. Também diz que agora eles devem comer. O protagonista fala que comprou algumas coisas de necessidades diárias pra ela e vai deixar ela separada da comida. E a garota agradece ele. Porém, ele pensa em algo e a samurai pergunta o que ele quer. Tendo uma ilusão em sua cabeça, o garoto pergunta se ela
ela não deveria agradecer dizendo obrigada, jovem guerreiro. Todo animado, ele pergunta pra ela se ele conta como um guerreiro, ou pelo menos um bom homem. Só que sem questionar, mas mesmo assim confusa, a samurai agradece ele do jeito que ele pediu, e respondendo, ele fala que foi um prazer fazer esse trabalho pra ela. Na hora, a garota percebe que na verdade ele é um cara bem estranho e dodói da cabeça, mas enfim eles decidem comer. Ela começa já devorando o seu prato ali, deixando o protagonista surpreso e assustado. Ele pensou que ela seria mais uma dama educada igual a uma princesa enquanto come, mas isso não importa muito, ele gosta dela assim também. E a propósito, ele fala que comprou algumas roupas pra ela também. Ele não sabia o tamanho exato que ficaria confortável nela, então a garota deve experimentar todos depois, e se ela gostar desse vestido também ela pode usá-lo, mas se não gostar ele vai devolver. Mostra até os sapatos novos que são mais confortáveis também. O protagonista vai falando sobre as roupas até que ela pega um sutiã perguntando para o que serve, deixando o garoto doido. Ele fala que ela deveria saber usar isso, mas se ela não sabe, ele tentará mostrar alguns vídeos ensinando. Além disso, ele entrega o ABC, falando que hoje em dia são todos usados por mulheres, e ela mesma deve descobrir para que serve. Porém, a garota fica sem saber o que é. Por fim, ele mostra alguns livros que comprou para ela também, dizendo que alguns são de chinês simplificado e outros de chinês tradicional. Porém, o garoto pensa que seria bom também ensinar ela a usar o computador para poder pesquisar e para aprender o resto. E não é surpresa que ela esteja tão cansada também, porque até ele na noite passada demorou para ir dormir. Então ele chama ela, perguntando se ela não dormiu direito e se ela tem algo para o perguntar sobre a noite passada. Só que a samurai pergunta para ele qual é o status social dele nesse mundo. O prata diz que ele é um estudante. Para explicar melhor, é tipo alguém pós-exame imperial que não tem trabalho, mas tá tentando encontrar um. Ela pergunta se ele é de família rica, mas ele fala que veio de família pobre. Porém, eles se viram muito bem, pois tem diversas profissões atualmente. Só que a samurai não entende e pensa que ele deve ser da família de algum senhorio, o que na real não tá muito errado. Ela abre um dos livros que ganhou e vê alguns desenhos ali, se lembrando de momentos da sua vida e ficando triste, se perguntando como que ela poderia voltar. Um tempo depois, o prata fala que não sabe como ela fez pra ir até ali e diz que deve ser mais difícil voltar. Ele pergunta como que ela chegou ali ontem, e ela diz que estava perseguindo um ladrão na chuva forte, até que ela se perdeu na floresta. Então quando ela deu a volta pra direita e depois pra esquerda, acabou parando ali. Já o prata pensa que não tem floresta ali, mas de qualquer forma, ela tem que sobreviver ali primeiro, então depois ela pode pensar em voltar pra sua casa. Ele pergunta pra ela qual é a classificação militar dela, quais as habilidades e que tipos de artes marciais existem também na época dela. Ele até pergunta se ela pode pular bem alto, e o quanto. Respondendo, a garota fala que muito provavelmente ela fique bem se pular do lugar que ela está apontando. O protagonista olha pra onde e vê que é o quarto andar de um prédio ali do lado, ficando totalmente surpreso. Então ele pergunta como é que ela pratica artes marciais, se ela tem técnicas de durabilidade ou uma técnica mística celestial. Só que ela fica confusa e pergunta o que é isso, mas sem responder ele pergunta se ela sabe lutar com Gifu e acha que ele pode aprender. Então ela fala que ele é muito velho, então mesmo se ele tiver bastante determinação e perseverança não vai conseguir muito. Com isso o garoto fica mais desanimado e pede desculpas por ter perguntado tantas coisas. Então a garota fala que não existem maestrias pra ela, são só movimentos muito bem treinados. Então pra tentar mostrá-lo como é, ela mostra qual é o primeiro passo para seu treinamento de artes marciais. O garoto pergunta se realmente é assim que começa e ela diz que a força vem no longo prazo, com a acumulação de pouco a pouco. O protagonista então pergunta se ele pode tentar outra coisa e ela pergunta como que ele quer aprender algo assim. Então ele pergunta o quanto tempo ele tem que treinar essa coisa básica e ela fala que são pelo menos 3 anos. O garoto até compara esse tempo com um exército, mas sem desanimar ele pergunta sobre a espada, se ele pode aprender a usá-la, mas ela diz que sem treinamento seus corpos não acompanham seus olhos. Aí sim ele fica sem saber o que quer agora, e fica sentado em um canto apenas falando pra ela ir logo experimentar as roupas, e a samurai fala que está indo. Porém, quando ela entra no quarto, o safado já corre pra pegar a espada dela, tirando da bainha e balançando igual o idiota atrapalhado, mas ele acaba desistindo porque ela é pesada demais. Só que a garota aparece falando que terminou de se trocar. Quando o protagonista olha, ela realmente ficou muito bem com as roupas. Ela fala que todas as roupas que ela experimentou combinaram com ela, então ele pede pra ela dar uma volta pra ele examinar. A garota faz isso, porém com uma cara estranha. Então a protagonista se lembra de que se esqueceu de comprar uma fita de cabelo pra ela, então ela pede desculpas e a pede pra deixar o cabelo solto. A garota faz isso e pergunta se é assim que ele quer. O safado fica pensando que ela realmente é muito fofa, mas se ele esboçar uma reação estranha agora ele tá morto. E é muito bom que ela realmente seja fraca no quesito conhecimento, pois se
se perceber que ele acha fofo, ele tá lascado mesmo. O protagonista fala que vai levar ela pra uma caminhada de noite e é pra ela o lembrar de comprar a fita de cabelo. Com isso, mais tarde, a garota vai no quarto dele, vendo o protagonista mexendo no computador. Ela entra e pergunta o que ele tá fazendo e o que é isso na mesa dele. O prota explica que esse é um computador e com isso ele pode ver coisas de quilômetros de distância dali mesmo. Ele pergunta se o livro foi difícil demais de ler e ela fala que tá entendendo aos poucos. O prota fala pra ela levar seu tempo sem pressa e até elogia a capacidade dela de aprender rápido as coisas. A garota fica feliz com esse elogio dele, então fica curiando a todo momento o que ele está fazendo. Até que ela pergunta se ele não tem que ir trabalhar, mas ele fala que esse é o seu trabalho. Há diversas maneiras de ganhar dinheiro atualmente. Ela pergunta se ele é um empresário. Ele responde que não é exatamente isso, mas ela pode pensar assim também. Quando ela estiver familiarizada com esse mundo, ela vai entender melhor. E diz que é melhor ela ver a história e o desenvolvimento recente, pois ela tem que ter um entendimento geral por agora. E na cabeça dela, o prota tá parecendo algum tipo de mercador. Porém, o protagonista pensa em algo. Ele pergunta qual era o nível de habilidades com artes marciais do chefe dela. E ela fala que eles eram bem fortes. Então, todo animado, ele abre um vídeo mostrando um desenho japonês com diversas lutas impossíveis da vida real. A samurai fica totalmente fascinada vendo isso. Então, o protagonista pausa o vídeo e pergunta pra ela se no passado as lutas eram tão incríveis assim, se eles eram tão fortes. Mas a garota diz que essas técnicas são divinas até pra ela. Ela fica se imaginando lutando contra um cara que nem no filme e simplesmente ela não teria chances. O prota fala pra ela dar uma olhada nesse golpe que vai acontecer agora, que é aquele da palmada que aparece em alguns filmes chineses. Ela acredita que isso é real e fica totalmente aterrorizada. O prota pergunta o que ela achou, e ela pergunta se esse é o nível de força das pessoas de hoje em dia, mas o garoto já diz que é tudo falso, no caso apenas ficção. Ela pergunta se isso é verdade, e ele diz que não, se confundindo. Ela fica brava então pra explicar melhor, ele fala que o filme é falso, mas o que ele disse é verdade. Então o garoto mostra outros filmes mostrando realidades diferentes, falando que na verdade, que eles fazem filmes do jeito que eles imaginam que fossem as artes marciais no passado, exagerando um pouco pra ser mais legal. Então ele pergunta se ela entendeu direito, mas parece que nem tanto. Com isso, o garoto fala que quando ela estiver mais acostumada com as coisas desse mundo, ela também entenderá melhor os filmes e as artes em geral. Mas voltando ao assunto do chefe da gangue dela, a garota fala que é até comparável se considerar o jeito que as pessoas do filme se movem. E o prata pergunta se eles não tinham capacidade de fazer movimentos sobre-humanos. E ela fala que até tinham, mas era algo muito raro. Na gangue em que ela foi acolhida, ninguém além da segunda senhorita era capaz de movimentos tão habilidosos que nem esses no filmes. Porém, as habilidades de artes marciais dela não eram tão boas. Adquirir movimentos incríveis com habilidades de artes marciais incríveis eram impossíveis. O prota parece entender bem a explicação. Então ele tem uma ideia. O garoto mostra uma técnica nova pra ela e pergunta se ela sabe fazer isso. Mover os braços tão rápido que ficam parecendo borrões. Pra ele isso é muito legal. E ele acha que isso realmente seja possível. A garota então pensa que talvez possa fazer isso. Ela se levanta, se prepara e começa a mover seu braço muito rápido, fazendo a mesma coisa do vídeo. O protagonista fica totalmente impressionado com ela. A garota pergunta se ela fez certo e ele todo animado diz que sim e até agradece por mostrar isso. Com isso, a garota sai do quarto dizendo que se ele ficar tão animado assim para aprender essa técnica, ela pode o ensinar o método de treinamento. O garoto já caiu ajoelhado no chão ali quase chorando e adorando a garota, mas ela pensa que pode acabar se arrependendo vendo o quão idiota ele pode ser. Fora do quarto, ela acaba chutando uma bola que pertence ao gato do protagonista que tem um nome estranho. Ela olha pra ele e em um segundo a garota samurai some tão rápido que até o gato se assusta. Lá dentro do seu quarto, ela pensa que realmente nesse mundo não existe ninguém sem motivos ocultos. E agora que ela sabe bem o porquê o protagonista a ajudou, no caso foi pra aprender artes marciais, mas ela sabe que ele tem um bom coração. Ela pensa que nesse mundo parece ser muito perigoso. E olhando o seu quarto, ela pensa que ele tem espaço suficiente pra treinar. Com isso, a garota saca a espada e começa seu treinamento ali dentro. O protagonista acaba escutando os barulhos e pergunta o que ela está fazendo, pensando que ela ia tirar uma soneca. Também, já que ele fala de soneca, o coitado acaba falando que está bem cansado também. Então ele deita no seu colchão, dizendo que está na hora de um cochilo. Mas enquanto isso, ele pensa que sua vida parece incrível agora. Ter uma artista marcial dormindo no quarto ao lado é algo que ele nunca pensou que aconteceria. Só que na hora o garoto toma um susto e se pergunta de novo o que ela está fazendo no quarto dela. Algumas horas depois, ele acorda se perguntando que horas são. Quando ele vê que já são quase 7 horas da tarde, o prota vê que dormiu demais. Então ele se levanta, indo até o quarto da samurai pensando que agora é hora dele levar ela pra fora e mostrar como é o mundo. Conversando com ela, ele a ensina sobre o que deve e o que não deve fazer
fazer lá fora. Depois pergunta se ela entendeu e a samurai diz que sim. O prota pega um celular e abre a câmera pra tirar uma foto dela, mas a samurai não sabe o que é isso. Ela fica com uma cara nada legal e pergunta o que tem de errado com ele. Então o protagonista pede pra ela dar um sorriso. Ela tenta, mas também não tá muito legal não. Ele pensa que ela fica assustadora assim, então deixa isso de lado. Mas repetindo que ela deve agir normalmente e não deve fazer nenhum movimento desnecessário lá fora. Primeiro que ela deve abaixar essa espada dela, porque todos na rua são uns fracos que nem ele. Então um soco só dela já seria o suficiente pra se defender. Ela ainda fica apertando os punhos ali, mas então aceita o pedido dele e deixa sua espada de lado. Animado, ele diz que eles vão ir dar uma pequena caminhada primeiro. E mudando de cena, já lá fora, ele e a garota finalmente saem, mas ela ainda está um pouco assustada. O prota explica que esse lugar é chamado de microdistrito e todas essas coisas grandes são construções residenciais. Ele aponta para a rua dizendo que são estradas, e ao longo dela existem diversas lojas onde vende tudo o que ela precisar. A garota se assusta com a moto, mas ele a acalma, falando para ela tentar relaxar. Enquanto isso, sem vergonha fica se gabando porque ele é provavelmente o primeiro e único no mundo a trazer uma ancestral pra rua. Lá na portaria tem aquele guarda de antes junto com uma senhora. Essa mulher encara a samurai parecendo que já a viu. O protagonista esconde ela perguntando o que ela quer, enquanto a velha diz que o samurai é um pouco familiar pra ela. Já o guarda pergunta ao prota se a garota é namorada dele, mas ele diz que são só amigos. A velha se lembra daquela garota com roupas estranhas na escadaria no dia anterior, dizendo que ela segurava uma espada, deixando o guarda curioso. O protagonista, pra resolver isso, responde que era apenas um cosplay, uma coisa popular entre os jovens onde se vestem como quiserem. A senhora na hora reconheceu que é um cosplay, porque o seu neto também faz isso, enquanto o guarda ainda fica confuso ali com isso. Mas o protagonista pega no braço da samurai, dizendo que eles têm que ir agora porque já tá tarde. Ainda fala pra tia ali que já é hora dela ir fazer a janta, cê é louco, bichinho abusado. Quando os dois viram as costas, o guarda fala que esses jovens de hoje em dia possuem muito mais formas de se entreterem do que eles antigamente. Depois que se afastam, a garota solta seu braço da mão dele. O protagonista olha pra ela e pergunta se aquela tia viu ela ontem. Talvez a tia tenha esbarrado com ela e não puxou nenhuma conversa e só subiu as escadas depois de alguns olhares. A garota nem responde nada e ele pensa que por sorte a tia deu apenas umas olhadas, porque senão poderia ter terminado muito pior do que isso. A garota fica surpresa com os carros falando que eles são bem rápidos e o protagonista explica o que são eles, também até comparando com cavalos, só que mais rápidos e também mais versátil. Na sua mente fica tipo isso aqui, um cavalo dentro de um carro. O protagonista mostra uma câmera pra ela, falando que é tipo um olho que tudo vê, e os filmes que ela viu mais cedo foram gravados com algo do tipo. Pra assustar ela, o garoto diz que essas coisas ficam em todos os lugares, e inclusive deve ter alguém os assistindo por uma assim, agora mesmo. Mas depois ele fala que isso é normal, além de que ninguém fica prestando atenção em dois jovens normais. Já a garota do nada começa a andar pra um lado. O prota pergunta pra onde ela está indo e a samurai se agacha em um canteiro ali. Ela pega umas pedras e ele pergunta o que ela vai fazer com isso. Quando a garota mira nas câmeras, ele percebe a arte e tenta impedir ela, dizendo que ela não pode fazer isso. A garota fica totalmente confusa com isso, então ele só suspira, falando pra ela colocar essas pedras de volta no lugar. Depois disso, ele mostra os semáforos, falando que na luz vermelha é pra parar e na verde pode atravessar a rua, e isso tem uma lei bem rigorosa. Então, além do perigo de atravessar no vermelho por poder ser atropelada por um veículo na rua, ela tem que seguir essa lei. Quando o semáforo fica verde, eles atravessam para o outro lado na faixa de pedestre. Nesse quadro aqui, por algum motivo não desenharam a cabeça do coitado. Já nesse outro, a garota fica impressionada com tudo que vê. Ela olha para os carros de novo, arruma até uma briga com um cachorrinho de outra pessoa. Quando chegam em uma lojinha, o prota pergunta se ela gostou desse laço, que é de 2 bolinhas. Só que quando ele imagina ela assim, já pensa que isso não vai dar certo, não é muito a cara dela. Então ele pensa mais um pouco, até que a garota mesma acha alguns bonitos, ficando toda impressionada. O prota pega um e pergunta se ela gostou dele. Ela tenta usar ele de um jeito que não deveria, então o protagonista vai ajudar a coitada. Depois de ensiná-la, a garota consegue colocar. O laço ficou muito bem, combinando totalmente com ela e seu cabelo. O safado ali fica pensando que ela ficou ainda mais fofa com isso. E um tempo depois, eles chegam em um restaurante e o protagonista faz o pedido para eles jantarem ali mesmo. Ele explica que ali é um local para conseguir comida e tudo o que ela comeu foi pedido ali. Ele fala que esse restaurante não serve apenas para comidas saborosas, mas também grandes porções para muitas pessoas, e ele cresceu comendo ali. Com isso, a garota fica olhando para todos os campos do restaurante ao mesmo tempo. O protagonista
protagonista fica prestando atenção nela, até que é um pouco de dó da garota. Do nada, os pratos que o garoto pediu chegam e ela já fica toda empolgada querendo comer. Então a protagonista dá os hashi pra ela e a garota agradece. Enquanto isso, ele pensa que as coisas com ela parecem ser mais complicadas do que parece, mas eles podem dar um passo de cada vez. Por enquanto, eles vão só comer essa boa comida mesmo. Um tempo depois, eles terminam de comer e o protagonista pede a conta. Quando saem do local, o garoto fala que está totalmente cheio e que agora eles devem fazer o caminho de volta. Mais tarde, já em sua casa, o protagonista pergunta para a samurai se ela acredita nele agora. Só que ela ainda tá triste com tudo o que aconteceu. Para animar ela, ele tenta dizer que isso não é tão ruim assim, porque a linha é bem pacífica e todos aproveitam suas vidas com boas refeições. Para falar a verdade para ela, ele diz que quando eles resolverem o problema dela com a identidade, ela poderá aproveitar várias coisas que não conseguia em seu tempo. Mesmo fazendo trabalho manual, ela ganharia o suficiente para viver livremente, o que é uma coisa muito boa. Só que ela apenas diz que quer voltar para sua casa, mas a prata fala que ela não pode fazer isso, porque são mais de 1200 anos no passado. Então ela pergunta como que eles podem resolver logo esse assunto sobre a identidade dela, e o protagonista fala que ele não é um oficial, então ele não tem certeza, mas irá descobrir logo logo. Mas primeiramente ela deve se adaptar à sociedade enquanto mantém a sua identidade em segredo de todos. Ele a diz que ela não precisa se preocupar, porque ele vai estar sempre ali para ajudar ela. Com isso, a garota agradece ele, dizendo de novo: "Eu te agradeço, jovem herói." E o garoto fica todo animado ouvindo isso, falando que vai ser moleza. Para explicar melhor, ele fala que ter uma identidade nesse mundo é muito importante, porque sem isso eles não conseguem fazer mais nada. Para ter um exemplo, ele pergunta onde é que está o papel que ele recebeu ontem à noite no restaurante, mas a garota fala que ele só amassou e jogou ali no lixo mesmo. O idiota pensa que acabou fazendo o que não devia, sem querer. Já tá dando mau exemplo jogando notinha fiscal no lixo. A samurai pergunta o que acontece se ela não conseguir resolver o problema com a identidade dela. Então ele diz que ela será tratada como uma cidadã não registrada e não poderá fazer nada. Ele explica que sem uma identidade ela não terá acesso a nenhum direito como comida, roupas e abrigo, pois tudo se baseia em dinheiro. Primeiro que, além de fábricas ou outros trabalhos ilegais, ela não conseguiria arrumar um emprego, e é bem difícil se manter sem um trabalho remunerado. Em segundo lugar, ela não tem nenhum lugar que é dela. Ela não tem como alugar uma casa ou se hospedar em um hotel também. Ela não poderá viajar para lugares distantes, seja em trem-balas ou ônibus, pois hoje em dia todos usam veículos ao invés de cavalos para se transportarem. E também, se ela se envolver com algum problema judicial, ela estará sozinha, pois nem mesmo o governo poderia ajudar sem uma identificação válida. Ela pergunta se ela conseguir um jeito de conseguir dinheiro, isso poderia resolver todos os seus problemas, mas o prota fala que mesmo assim ela precisaria de identidade para várias outras coisas. Ele diz que se ela tivesse sido transportada para 20 anos mais cedo, ela não teria tantos problemas com isso que nem hoje em dia. Ele se pergunta se algum oficial poderia resolver isso para ela, mas também tem risco dele querer prender a garota. Com isso, a samurai pergunta se ele vai fazer isso, mas o protagonista claramente responde que ele nem pensou nessa opção. Mas mudando o assunto, ele fala pra garota ir estudar um pouco a história atual para melhorar a compreensão dela sobre esse mundo. Mas enquanto ele fica trabalhando ali, a garota parece estar um pouco triste. Ela pergunta se ela está sendo um incômodo para ele ficando ali, e o garoto diz que não é tão ruim desde que ela não saia cortando tudo o que ela vê pela frente. O gato dele aparece miando e o prota se lembra de que esqueceu de alimentar ele. Então ele fala pra garota que se isso é tudo o que ela precisa saber ou que ela queira saber, ela pode ir estudar por agora. A garota diz que vai fazer isso. Depois que ela sai do quarto, o protagonista pensa que ele não consegue encontrar nada de útil que possa o ajudar na internet. Ele pega o seu celular e se lembra de um contato antigo, que é o seu amigo que virou um policial reconhecido hoje em dia, e o prota pensa que talvez eles consigam conversar em uma noite. Então ele poderá perguntar mais sobre isso pra ele. Por algum motivo ele pensa na garota brava e manda mensagem pro seu amigo pensando que ele é um funcionário público, então ele deve saber de algo que possa o ajudar nesse momento. Depois disso, o protagonista se levanta para tomar um banho, indo até o banheiro, ficando apenas de toalha pela casa, até se lembrar de que a garota ainda não foi tomar um banho. Mas também, como eles saíram só uma vez de casa hoje, talvez ela possa ficar sem um. Além disso, ele esqueceu de comprar um pijama pra garota. Só que pensando em pijama, ele se lembra de que agora existe mais alguém em sua
sua casa e ainda é do sexo oposto. Pra sua sorte, ela não o viu ainda. Porém, quando ele vaza dali, a garota estava escondida atrás da porta do quarto dela, só esperando ele sair da sala. Ela corre até o banheiro quando ele vai se esconder no seu quarto para se trocar, fechando a porta e abrindo o chuveiro escondida. O Prata pensou que ela não fosse tomar banho hoje, mas as pessoas de antigamente tomavam banho todos os dias também. Agora, em outro dia no sábado, o garoto mostra um tablet de escrita falando que eles conseguem até mesmo reconhecer símbolos da fonética chinesa antiga. Ele pede para ela tentar escrever algumas coisas ali, só que o gato aparece de novo atrás dos dois miando. Então o protagonista se levanta para ir alimentar ele, enquanto diz que ela pode levar o tempo dela para aprender a usar o tablet. Quando ele entrega a comida do gato, a garota fica curiosa e pergunta o que é. O garoto responde que é comida para gato, e ela pergunta se eles cultivam isso, mas ele responde que não é desse jeito que ela está pensando, e não é algo que cresce em uma fazenda também. Ao mesmo tempo, a entrega de comida chega e o protagonista diz que já está indo. Ele comprou um lanche para ela dizendo que vai estar ocupado nessa noite se encontrando com um amigo para resolverem um problema, no caso a identidade dela. E ele fala que se algo acontecer, ele vai a ensinar a como ligar para ele usando o computador para não precisar sair de casa para falar com ele. Só que a garota não parece nem estar ouvindo porque tá comendo o lanche. Com isso, o gato sente o cheiro e vai até ela para pedir comida. E ela olha para ele com uma cara de fofo, mas o protagonista pega o gato, mandando ele comer a ração para gato dele. A samurai pergunta se ela não pode dar um pouco para o gato e ele diz que não pode não, porque esse hambúrguer não é nada saudável. Escutando isso, a garota fica totalmente em choque, mas alguns minutos depois, o protagonista cria uma conta nova para ela usar e ligar para ele se precisar, e a ensina como fazer isso também. Mas para deixar claro na mente dela, de novo, ele diz que não está se escondendo atrás da tela. Ela pode pensar nisso como uma técnica que o permite se comunicar a longas distâncias, e não é para ela socar a tela. Ela fala que entendeu isso, então ele sai de sua casa pensando que espera que ela fique bem sozinha. O tempo passa e em outro lugar, o protagonista desce do ônibus procurando pelo seu amigo policial, até que o próprio chama pelo garoto dizendo que está do outro lado da rua. O protagonista vai até ele falando que tá bem escuro ali e quase não o encontrou. Então seu amigo fala para ele se sentar que ele o servirá uma bebida, já que faz um bom tempo que eles não se encontram para se divertirem. O prata faz isso e pergunta se policiais podem beber álcool, mas o policial fala que ele não está em horário de trabalho. No momento ele não está fardado, então por agora ele é só um cidadão comum, porém armado, claro. Então o protagonista fala que vai pedir um pouco de comida para os dois e cita tudo o que ele vai pedir, enquanto assina uma lista no cardápio do local. Então o protagonista pergunta a seu amigo como que está indo o trabalho e quais os sentimentos dele depois de se tornar um oficial. Mas seu amigo fala que é totalmente diferente do que ele imaginava. Ele pensou que estaria valentemente se envolvendo com bandidos e realizando feitos heróicos, resgatando dozelas em perigos. Mas até agora ele não fez nada disso. Todos os dias ele tem que lidar com problemas que o protagonista nunca iria imaginar. Ele tem que parar simples brigas de casais e lidar com brigas nos bairros locais também. Até agora o coitado não se esbarrou com nenhum único bandido. Tudo o que ele fez foi mediação e nada mais. O protagonista pergunta se isso não é uma boa notícia. Quer dizer que as pessoas estão tendo uma vida pacífica. Enquanto isso, ele se lembra de que esse seu amigo sonhava em ser um policial desde jovem, mas a sua altura parou nos 1,60 m. Depois de descobrir que a altura mínima para os oficiais da polícia era de 1,70 m, ele teve que o consolar diversas vezes. Por sorte, a altura requerida para os oficiais foi desfeita, e em troca eles testam o quão alto uma pessoa pode pular agora. E seu amigo treinou pulos todos os dias de sua vida desde então. Ele agora alcançou o seu sonho e se tornou um oficial de polícia local. O policial diz que está quase enlouquecendo. Antes do prota chegar ali, ele ficava olhando para todos os lados e esperando que um bandido armado pudesse aparecer do nada, pois assim ele poderia pular sobre a mesa para pegá-lo de frente. Ao mesmo tempo, o garoto fala que ele tem que parar de sonhar acordado com esse tipo de coisa. Então, indo pro assunto principal, o protagonista fala que gostaria de perguntar uma coisa para ele, mesmo que ele não tenha certeza de que seu amigo saiba sobre isso. Ele diz que é hipoteticamente só para disfarçar, mas começa falando para o policial imaginar um sem-teto que perdeu as suas memórias. E agora ele quer conseguir uma identidade para poder trabalhar, mas não tem formas de provar a identidade dele. Ele pergunta
como que o sem-teto conseguiria uma nova carteira de identidade. O policial responde sem nem precisar pensar que isso é totalmente impossível. Isso não é fácil de conseguir e um sem-teto assim provavelmente é um cidadão não registrado. Aliás, cidadãos não registrados são por causa de uma lei lá na China onde se pode ter apenas um filho, então o segundo os pais não registravam. E o protagonista fala que é exatamente por ele ser que ele precisa de uma carteira nova, pois ele só quer trabalhar. O policial olha sério pro protagonista e pergunta se ele conhece alguém assim, e pergunta qual o nome dele e onde ele está agora. Pra fugir dessa, o garoto diz que só tá falando em nome de um parente distante que está enfrentando alguns problemas. Então o seu amigo fala que a menos que o civil não registrado possa provar a sua identidade com parentes ou provar sua linhagem, isso seria totalmente impossível. Então o protagonista pergunta o que ele faria se ele encontrasse alguém assim, e o policial diz que eles faziam algumas perguntas simples para ver se a pessoa é procurada por lei, mas fala também que o protagonista tá agindo bem estranho, enquanto o protagonista pensa que ele realmente tá fazendo umas perguntas bem suspeitas. Então o prota fala para ele se acalmar, porque ele não seria ousado o suficiente para procurar conselhos de um policial estando abrigando algum criminoso condenado. Com isso, o seu amigo concorda com ele e fala de novo que ele apenas faria algumas perguntas simples, como as informações sobre si mesmo, para poder se identificar melhor. Se o sem-teto alegar que perdeu a memória, então eles teriam que iniciar uma investigação, ver as pessoas desaparecidas ou checar se ele é um fugitivo. O protagonista então pergunta o que acontece se essa pessoa passar por todas essas verificações, mas seu amigo fica bravo que esse assunto ainda não acabou. O garoto diz que ele só tá citando alguns tópicos para sua conversa nessa noite, e o louco ainda diz que se ele virar um suspeito, seu amigo pode o prender porque ele ainda não experimentou essa experiência ainda. Mas seu amigo fala pra ele parar de falar coisas sem sentidos, porque agora ele mesmo tá parecendo alguém que fugiu de um hospício. E diz também que se ele procurar por crimes que a pessoa possa ter cometido, mas não achar nada, ele simplesmente liberaria ela. O protagonista pergunta então se eles poderiam ajudar a pessoa a conseguir uma carteira de identidade nova, mas seu amigo fala que eles não podem fazer isso de jeito nenhum. Porque, por exemplo, se o protagonista pega uma faca e acaba esfaqueando alguém até a morte e depois fugir, assim fazendo uma cirurgia plástica, ele poderia só afirmar que perdeu a memória, mas ainda seria um criminoso que tomaria uma nova identidade. E isso não seria nada aceitável. Além de que se uma pessoa existe, com certeza tem algum vestígio da pessoa no passado. Ninguém aparece do simples nada. Ele até cita uma fala de um tal Edmond Locard, que é todo contato deixa um traço, e essa é uma regra de ouro para policiais. Só que o protagonista brinca com ele, falando que o único trabalho dele é mediar argumentos entre velhas, fazendo o policial ficar irritado. Eles vão conversando e bebendo bastante. O policial fica tão bêbado que começa a falar coisas nada com nada, e o protagonista pergunta se ele vai conseguir voltar sozinho para casa desse jeito. Com isso, o policial pede a conta para o dono do estabelecimento ali, mas o prota fala que ele vai pagar a conta. Então lá no balcão de recepção, o prota fica com seu amigo quase caindo, enquanto o recepcionista diz que deu 128 yuan. O vendedor aproveita para dizer que eles estão com uma promoção que o deixa levar 50 yuan de churrasco de graça para casa, e pergunta se o protagonista vai querer levar. Ele se lembra da samurai pensando que ela amaria comer isso, então diz que vai querer alguns de peixe e carne para levar. Depois disso, o Uber do policial chega e os dois se despedem. Agora, o prota pensa que ele realmente tá com um grande problema para resolver, mas mesmo assim a sua vida está muito interessante, porque na história diversas coisas se perderam com o tempo, e ainda assim uma mancha dessa história de alguma forma foi aparecer na sua casa, bem na vida dele. Um tempo depois ele volta para sua casa. A garota está deitada em seu sofá dormindo, porém com um gato em cima do colo dela. O protagonista fica todo feliz vendo isso, porque esse sentimento de agora é como se fosse sua esposa esperando por ele. Só que o clima é quebrado totalmente, com a garota acordando e perguntando quando foi que ele voltou. O garoto diz que como ela jantou cedo, ele comprou um pouco de comida no caso dela ficar com fome, e a garota agradece ele. Só que o protagonista lembra de que ela agradeceu do jeito errado, então ela repete, só que agora dizendo muito obrigado, jovem herói. O protagonista começa a rir falando que ele estava só brincando com ela. Então a garota pergunta se ele bebeu muito, e o garoto diz que só foi algumas garrafas mesmo. Ele mostra um iogurte pra ela, falando que primeiro ela tem que lamber a parte de cima. Ele mesmo mostra como que faz e ela fica olhando pra aprender. Então ele fala pra ela tentar fazer isso também, e ela faz, só que envergonhada. O garoto pergunta se ela gostou, e ela diz que isso realmente é muito gostoso. Então ele fica
fica feliz que ela tenha gostado. O Prota se levanta falando pra ela comer os espetinhos antes que eles esfriem, já que ele teve o trabalho de trazer eles pra ela. Enquanto ele sai da sala, ele pensa que esse sentimento de uma casa animada e ter alguém o esperando é realmente muito bom. Isso adiciona um tempero para a vida. Mas um tempinho depois, ele sai do banho e vê que a garota continua estudando. O Prota vai até ela e fala que a qualidade de vida ali é ótima porque ela pode tomar banho todos os dias. Ele vê a roupa que ela está usando e pergunta se ela gostou. E pergunta também sobre uma peça de roupa íntima. A garota responde falando que aquela peça era um pouco estranha. Porém, percebendo o tipo de conversa que eles estão tendo agora, ela fica toda tímida. E o protagonista até percebe isso e muda o assunto falando que vai ensinar a usar o secador de cabelo. Então, com isso, um tempinho depois, a garota está completamente assustada com esse lindo vestido que ela parece não querer usar. Então ela fica na dúvida entre esse vestido que vai deixar ela igual a uma princesa rica ou uma roupa comum que vai deixar ela parecendo um moleque de rua. Obviamente, ela escolhe a roupa comum e joga o vestido junto com o sutiã de lado. Com isso, a garota vai até o banheiro para tomar o seu banho e depois ela pega sua roupa e coloca. Enquanto seca o cabelo, ela pensa que pode realmente tomar banho todos os dias ali. E ela tem muita sorte de ter se encontrado logo com um jovem herói que a permite se adaptar a esse mundo com o seu próprio ritmo. Mesmo assim, ela pensa que não é sábio ficar contando com ele por muito tempo. Ela acredita que terá que dar um passo de cada vez, e uma vez que ela entender como esse mundo funciona, ela com certeza irá se virar sozinha. Depois de se arrumar, a garota sai do banheiro, até que vê o protagonista sentado em um sofá com o seu notebook no colo. Ele dá bom dia pra ela e a samurai pergunta com o que ele está trabalhando, mas o garoto fala que na verdade ele tá só vendo notícias mesmo. Com isso, a garota pergunta se ele realmente não está trabalhando com as autoridades, e o garoto diz que se ele estivesse já tinha conseguido resolver o problema com a identidade dela. Ele pergunta se ela está com fome, porque ele vai arrumar alguma coisa para os dois comerem, e pergunta se ela quer ir junto também, mas a samurai fala que ele pode ir sozinho mesmo. Então o Prota fala pra ela se sentir livre e fazer o que quiser desde que seja permitido, algo como assistir notícias. Mudando de cena, ele já está até lá fora. O guarda-porteiro o vê e chama por ele. O protagonista pergunta o que eles estão conversando para estarem todos juntos assim logo de manhã. E aquela tia de antes encara o protagonista com uma cara séria. Ela pergunta se ele não ouviu nada estranho enquanto estava dormindo na noite passada. O protagonista pergunta o que ela quer dizer com algo estranho, porque ele não ouviu nada. Ele dormiu bem tranquilo na noite passada. E pergunta se é algum tipo de outro ladrão de novo. O outro velho aqui fala que eles estão pensando que esse prédio possa ser na verdade assombrado, porque nas últimas noites algo estava assustando o seu cachorro, que ficava latindo sem parar, até que ele sentiu que algo não estava certo. O protagonista pergunta para o guarda se ele viu algum fantasma também, e enquanto fuma um cigarro, ele fala que não viu nada, porém o sistema de vigilância capturou um na noite passada. Mudando para o local onde tem as câmeras de segurança, o guarda abre um dos vídeos dali, dando play nele, assim aparecendo uma sombra pulando de um prédio para o outro. O guarda pausa o vídeo e todos que viram ficam completamente em choque, menos o protagonista, que percebe que na real essa aí é a samurai que saiu escondida à noite. Enquanto todos ali ficam fofocando, o Prota pensa que vai ter que perguntar pra ela pra onde ela estava saindo à noite. Ele vai até o guarda de novo e pergunta se isso aconteceu nas outras noites também, mas o guarda fala que só foi na noite passada. Então ele tenta amenizar as coisas, falando que talvez esse fantasma só tenha passado por ali por acaso e ele não volte mais. Com isso, todos ficam mais tranquilos e até desistem da ideia de chamar a polícia. Já o Prota pensa que por enquanto a crise foi evitada. Voltando para sua casa, irritado, ele pergunta pra samurai se ela estava se esgueirando para fora no meio da noite. Ela acaba admitindo, falando que sim, e pergunta como que ele descobriu isso. O protagonista fica irritado e fala que aqueles olhos que tudo vê que ele mostrou antes acabou gravando os movimentos dela. Mas se acalmando um pouco, ele se senta no sofá e pergunta o que é que ela estava vestindo naquela hora. E ela responde que era uma roupa preta. A garota triste diz que estava cobrindo o seu rosto. Com isso, ele fica mais tranquilo, pensando que desse jeito ninguém vai conseguir descobrir ela, só com aquela gravação. Então ele pede pra ela o avisar quando quiser sair assim, porque os dois vão juntos, pois é perigoso pra ela sair assim do nada e ainda sozinha. A samurai, ainda triste, pergunta se ela se meteu em algum problema, mas o protagonista fala que por enquanto tá tranquilo, porque todos pensaram que era um fantasma
fantasma. Ela fica totalmente confusa com esse negócio de fantasma. Ao mesmo tempo, o protagonista tá pesquisando se existe algum filme que envolve uma pessoa de tempos antigos transportada para o futuro e morrendo por um tiroteio policial. Enquanto ele pensa que tem que fazer ela entender o quão perigosas são as ações dela e o que isso pode causar também. O maluco tá tentando assustar a garota, que psicopata. Mas a samurai fala que se ela estiver sendo um problema pra ele, ela quer saber. Só que o protagonista diz que a coisa mais importante pra ela agora é aprender como que esse mundo funciona. Ele diz que vai pedir alguns lanches mais tarde e pergunta o que ela quer comer hoje. Então ela fica feliz percebendo que ela não está sendo um incômodo pra ele, mas responde que quer comer algo saudável. Então a protagonista responde que ela pode só comer comida de gato mesmo e a garota fica brava. Depois disso ele pega algumas roupas sujas e leva até a lavanderia pra lavá-las. E a mulher samurai fica vendo tudo o que ele faz. O protagonista a vê e explica que isso é uma máquina de lavar roupas e ela pode usar apenas jogando as roupas que quer lavar em um pouco de sabão. Ela pergunta se isso lava completamente as roupas mesmo e o prota diz que na verdade lava bem melhor do que as próprias mãos. Então ela corre para o seu quarto e pega algumas de suas roupas sujas, jogando dentro da máquina de lavar. Ele pergunta se ela tem mais alguma coisa enquanto olha para dentro da máquina e vê algo estranho. Ele pega uma faixa com dúvidas do que é isso. Ao mesmo tempo, a garota fica totalmente envergonhada quando o vê e toma das mãos dele na hora, correndo pro seu quarto enquanto o prota pede pra ela esperar. Ele fica se perguntando se aquilo eram amarras de pé e como que ela consegue escalar muros com os pés amarrados, só que ela não usa nos pés.